Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a confusão que está dando entre China, União Europeia, Turquia, Estados Unidos e Brasil com relação a uma mina de níquel aqui no Brasil que foi vendida no início do ano para uma empresa chinesa. A gente chegou a falar sobre isso aqui, uma situação muito estranha. Por quê? Porque tinha oferta maior aqui. Por que o Brasil vendeu minas estratégicas para a China, mesmo tendo ofertas maiores, né? Então, a mina, na verdade, não pertencia ao Brasil, pertencia à Anglo American, que é uma empresa inglesa e americana, né, que atua aqui no Brasil, tem várias minas aqui no Brasil, né? E essa mina de níquel, essa empresa está focando em cobre, ferro, em alguns metais específicos, ela não quer tratar com outros metais. E o níquel é um desses, então ele está vendendo essa mina. E é a maior mina do Brasil, 60% da produção de níquel no Brasil, e foi vendido para a China por 500 milhões de dólares. A questão é que haviam outras ofertas, havia uma oferta da Turquia de 900 milhões de dólares. Então como é que pode vender para a China? Quem foi que engrenou esse negócio para vender para a China esse metal, né? E aí agora está dando problema lá na Europa. Aí você fala assim, mas o que a Europa vai fazer? A Europa vai impedir o Brasil de vender uma mina? Vai, porque a Anglo American tem sede em Londres, né? Então ela está sob a jurisdição lá da Europa. Então, sim, a Europa pode impedir essa venda dessa mina aqui no Brasil, por mais que, em tese, não tenha nada aqui no Brasil. Como a empresa é lá da Inglaterra, eles têm a jurisdição sobre a Anglo American, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Carmen Lúcia só para tiraninhos. O termo tataravô é culpa do Chapolin e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, olha só, a China pediu à União Europeia que a investigação seja justa sobre a aquisição. Por quê? Aqui, ó, acordo entre MMG e Anglo American no Brasil pode desviar níquel da Europa, diz a União Europeia. Então o que aconteceu, né? Vamos recapitular desde o início de forma cronológica essa história. Bom, lá em fevereiro de 2025 foi anunciado que a MMG iria comprar. A MMG é um grupo chinês, tá? MMG Company é um grupo chinês de mineração existente no mundo inteiro, é um grupo grande, tá? Não é um grupo pequeno, não. Iria comprar o negócio de níquel no Brasil da Anglo American, né? A Anglo American é uma outra empresa de mineração enorme, tem no mundo inteiro. Aqui no Brasil ela tem várias minas de ouro, de níquel, de um monte de coisa aqui no Brasil. E a Anglo American, ela decidiu focar em alguns metais específicos, ela não quer se preocupar com níquel e queria vender a mina, né? Então até aí tudo bem, negócio, apenas um negócio, né? Então ela vendeu, ela tem dois ativos, na verdade dois ativos que estão em operação, que são as minas de Barro Alto e Codemin, na região de Niquelândia, e tem outras duas minas que ela tem a licença para minerar, mas não existe a mina ainda. A licença para minerar é em Jacaré e Morro Sem Boné, também ali na mesma região de Niquelândia. Então, ou seja, foi vendido tudo isso. Toda a operação de níquel da Anglo American foi vendida para a MMG. Então é preciso tomar cuidado, porque algumas pessoas estão falando isso daqui, ó. Por que o Brasil vendeu as minas estratégicas para a China? Olha só, as minas, elas estão aqui no Brasil, tá? Elas obedecem à legislação brasileira de qualquer forma, mas elas já não eram do Brasil, elas já eram da Anglo American, que é uma empresa europeia, né? E, bom, o que a MMG está falando aqui de positivo nessa história? Isso aqui é a página da MMG, tá vendo aqui? Está falando sobre justamente que ela consegue entrar no Brasil, vai ser o primeiro empreendimento dessa mineradora chinesa no Brasil. Existem outras mineradoras chinesas aqui no Brasil, mas essa, que é talvez a maior mineradora chinesa do mundo, é a primeira vez que ela vai entrar no Brasil, é nessa mina, né? E uma capacidade de ganho de dinheiro, né, que num ponto em que o preço do níquel está num preço barato no ciclo, ou seja, eles esperam que o níquel vai estar mais caro mais adiante. É uma posição de pequeno custo, não sei o que lá. Aqui está falando as vantagens dessa compra do negócio da Anglo American, né? É a terceira maior mina de níquel do mundo, com 5,2 milhões de toneladas de níquel em recursos, e que pode crescer opcionalmente através das minas de Jacaré e Morro Sem Boné, ou seja, que pode chegar inclusive a ter níquel classe 1,
porque o níquel que eles exploram ali é o ferro-níquel, tá? O ferro-níquel é o ferro misturado com níquel. Então é bom também, é muito usado, é usado para aço inoxidável principalmente, mas pode ser ainda usado para níquel puro, né? E, enfim, aqui é um dos maiores produtores de ferro-níquel do mundo e tem credenciais ESG, meio que foda-se, usa eletricidade 100% renovável, não sei o que lá, então tá fazendo aqui estão comemorando essa compra, né? Isso aqui aconteceu em fevereiro desse ano, né? Então, a China comprou a mina no Pará, que controla cerca de 60% da produção de níquel no Brasil, tá? 60% hoje, pode ser mais, porque como eu falei, eles têm a licença para mais 2 minas ali na região, né? E a compra é questionada por um grupo turco, o Yildirim Group, que parece que ofereceu mais. Então esse aqui que é o problema, olha só. A Anglo American vendeu as minas de níquel no Brasil para a MMG da China por 500 milhões de dólares. A operação envolveu ativos estratégicos, não sei o que lá, não sei o que lá. O problema é que havia uma empresa chamada Corex Holding, que é ligada ao grupo turco Yildirim, sediado na Holanda. Olha a confusão, mas hoje em dia é tudo assim, tá? Essas empresas são todas assim, tudo multinacional, cada um num canto, né? Ela fez uma oferta de 900 milhões. Então, peraí, por que a Anglo American vendeu por 500 milhões para os chineses se tinha uma oferta de 900 milhões, né? Então, a questão é que, segundo eles estão dizendo, a Anglo American avaliou o risco do negócio não prosperar no ambiente regulatório do Brasil. O que você lê disso daí? Você lê que o governo Lula avisou para eles que era para vender para os chineses, entendeu? O governo Lula forçou a mão deles para vender para os chineses. É lógico que a Anglo American, sendo uma empresa europeia, ela ia querer vender para quem oferecesse mais, né? E se esse grupo turco, que é sediado na Holanda, ia oferecer mais, é lógico que o pessoal da mina brasileira, da Anglo American, ia querer vender para ele. O governo brasileiro deve ter dito, olha só, se tu vender para os turcos, não vai ter dinheiro, não vão aprovar essa porcaria, né? E aí por isso que venderam para os chineses. Tem toda a pinta de ser isso, né? Só que agora deu ruim. Por quê? Porque aqui, ó, a China, na verdade começou por aqui, né? O acordo entre a MMG e a Anglo American no Brasil pode desviar níquel da Europa, diz a União Europeia. Então a União Europeia iniciou uma investigação desse caso lá. A venda de projetos em fevereiro para a subsidiária da estatal chinesa foi avaliada em 500 milhões de dólares e a Europa teme que o plano da China seja justamente segurar esse ferro-níquel, que é muito usado na Europa, né, para a produção de aço inoxidável, e passar a vender só para o mercado chinês, né? Existe uma programação de que parece que durante 10 anos a Anglo American continuaria comprando o produto da mina e vendendo para os seus consumidores, seus clientes normais. Então não haveria mudança na Europa. Mas esse pessoal está fazendo a conta já para daqui a muitos anos, né? Ou seja, à medida que uma hora vai acabar esse processo, daqui a 10 anos vai acabar. E aí iria tudo para a China, né? E o que é estranho nessa história é isso. Por que os caras venderam por 500 milhões de dólares se tinha uma oferta que é quase o dobro? Assim, se você dissesse que tinha uma oferta de 500 milhões e uma oferta de, sei lá, 510 milhões de uma outra empresa que não é uma empresa com tanto dinheiro, com tanta bala na agulha, eu até entendo que você fale, não, peraí, não vou vender por 510 milhões, prefiro vender por 500 milhões para essa empresa aqui que apareceu ser um negócio mais firme, né? Pô, são 900 milhões de dólares, é muito dinheiro. E essa empresa turca não é também uma empresinha fuleira de fundo de quintal, não. É uma empresa grande lá na Turquia, né, com sede na Holanda e não sei o que lá. Então, assim, é uma empresa global também. Então, tá muito estranha essa história. A empresa Anglo American falou aqui quando foi perguntada por isso. Não, porque quando a gente vende, a questão não é só o preço, a questão é aqui, ó, nunca vi um vendedor recusar um preço maior, né? Aqui, ó, segundo especialistas ouvidos pelos setores citados pelo Poder 360, grandes transações desse porte não se baseiam apenas no valor ofertado. Outros fatores pesam na decisão, como a probabilidade da aprovação regulatória, a origem dos recursos, a capacidade de manter operações sem risco financeiro e a rapidez para concluir o negócio. Cara, ou seja, probabilidade de aprovação regulatória. O governo Lula virou para a Anglo American e falou, se vender para o meu amiguinho chinês, eu aprovo a parada. Se não vender para o meu amiguinho chinês, eu não aprovo a parada.
Esse é a probabilidade de aprovação regulatória que eles estão falando aqui. A Europa ficou puta com isso, a Europa tá aqui, ó, não, porra, que porra é essa? E de novo, a Europa pode barrar essa parada, por quê? Porque a Anglo-América está sediada lá na Europa, então a Europa pode ver, mas não vai fazer isso não. E bloquear essa parada também, essa tentativa do Lula de vender a mina para a China, né? Então vamos ver como é que vai ficar esse negócio aqui, mas já está mais complicado do que parecia, né? Tava um acordo muito estranho mesmo. Aliás, tem havido muita venda de mina aqui no Brasil, né? Outro dia venderam uma mina também para o pessoal da JBS, também a irmã do Joesley Batista comprou uma mina também de potássio no Brasil. Então, um tal do governo Lula forçar a venda de mina aqui no Brasil, que é impressionante isso, né? Realmente chega a ser estranho essa história. É o que eu falo para vocês, o pessoal gosta de dizer, não, que soberania, soberania, mas são os primeiros a vender as coisas e vender para o lado errado, vender para a China, vender para o mundo que não é o mundo livre. A Europa tem seus lados ruins, tem um lado ruim da Europa, não estou dizendo, não estou elogiando de forma aberta a Europa, não. Acho que a Europa tem vários problemas aqui com o Brasil, protecionismo pra caramba, mesma coisa com os Estados Unidos, mas a verdade é que, pelo menos, são democracias, né? Pelo menos não perseguem pessoas, né? Pelo menos tem sistemas livres por lá, tem liberdade, né? Então, pelo menos isso você tem na Europa. Seguir a China ao invés da Europa é um tiro no pé. É se alinhar com o que tem de pior no mundo, né? E parece que além da Europa estar questionando esse negócio também, entrou, lógico, a Turquia, que também entrou com essa reclamação, e os Estados Unidos também estão reclamando dessa mesma mina. Então entrou todo mundo nessa história aqui para negociar essa coisa com a Anglo-América. Eu tô achando que a Anglo-América não vai conseguir vender esse troço não, hein? Não sei, vamos ver o que vai acontecer, mas eu tô achando que a pressão tá muito forte nisso daqui. Eu vejo o problema disso do ponto de vista libertário? Não, se uma empresa quer vender, ela pode vender. Eu só acho estranho o fato dela estar vendendo pelo preço mais baixo. Num ambiente que você não tivesse governo, ela venderia pelo preço mais alto, é lógico. Por que está vendendo para os chineses? Só pode ser porque o Lula está metendo o dedo nesse troço. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.